Boa tarde, turminha. Tudo bem? Bem, dando continuidade a Populismo do Brasil, parte 2, nós vamos verificar que, superada a confusão, tá, do suicídio de Vargas, o Brasil vai eleger Juscelino Kubitschek para presidente da República. Bem, o lema de Juscelino era desenvolver o país 50 anos nos seus 5 anos de mandato. Bem, ao final do governo de Juscelino, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos ter Jânio Quadros, que vai governar apenas 7 meses. O cara realmente vai ser obrigado a renunciar ao cargo e aí um novo tumulto político vai acontecer. E iniciou-se então o governo de João Goulart, que era vice de Jânio Quadros. Tá? Então é isso que nós vamos verificar na sequência dos fatos. Bem, governo JK. Completando o governo dos substitutos de Vargas, as eleições de 55 vão vencer para presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira e para vice João Goulart. João Goulart, que tinha sido também ministro da Fazenda de Getúlio Vargas. Era um cara queridinho do povo, por isso que ele foi escolhido para vice. Naquela época, o vice e o presidente eram eleitos de forma independente, não é como agora, que você pega um e o outro vem no pacote. Então, ele foi eleito pela população. Bem, o lema de JK era fazer o progresso do país. Então, ele dizia o seguinte: governar é construir estradas, é modernizar o país. E para isso ele vai estabelecer um plano de metas com a construção de usinas hidrelétricas, implantação da indústria automobilística, vai ser ele que vai trazer as indústrias automobilísticas para o país, como a Volkswagen, a Ford, a Chrysler e outras, e vai ampliar a produção de petróleo e principalmente modernizar e construir novas estradas. Ele dizia que era necessário unir norte a sul do país através de estradas e, para isso, colocar no centro do Brasil a capital do país, que a sua grande obra vai ser a construção de Brasília. Para isso, ele vai criar a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, vai criar também o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, tá? E para o projeto fundamental dele, que vai ser a construção de Brasília, ele vai convidar os arquitetos e urbanistas Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E aí começa o seu governo. O seu governo, logicamente, para isso, para todas essas obras, foi necessário muito dinheiro vindo do exterior. Com isso, nós vamos ter o aumento da inflação, o endividamento externo do país. Foi um período de grande crescimento econômico. Nós tivemos a geração de emprego em massa. A população do Nordeste passou a ter emprego porque foi convidado ou estimulado essa população sertaneja que vivia lá com dificuldade na seca para vir para o Planalto Central para construir Brasília, tá? Daí os candangos em torno de Brasília, só que terminada a obra, a situação ficou ruim em torno de Brasília, que são as cidades satélites em torno de Brasília, que não tem uma infraestrutura e etc. e tal. Bem, ao final do seu governo, nós vamos ter novas eleições. Em 1960 vai vencer o candidato que propõe o quê? O que o povo brasileiro quer? Acabar com a corrupção. O nome do cara vai ser Jânio Quadros, tá? Para presidente, e seu vice será de novo João Goulart. Vai vencer, tá? Jânio Quadros tinha sido prefeito de
prefeito e depois governador de São Paulo, era um cara que tinha tinha feito uma boa administração em São Paulo, por isso tinha bastante credibilidade. Só que assim que ele assumiu a presidência da República, ele vai tomar uma série de medidas extremamente polêmicas, tanto na parte política quanto na parte econômica. Na parte política, na política externa, ele resolveu governar, administrar besteirinha, tipo o tamanho do maiô da Missy, acabar com a briga de galo, acabar com o jogo de bicho, quer dizer, só abobrinhas que não tem nada a ver com um governo federal. E na parte externa, ele toma uma atitude mais radical ainda. Ele achava que o Brasil precisava de se relacionar com todos, não importa de que lado estivesse. Por isso, ele vai reabrir relações diplomáticas com a União Soviética, vai condecorar Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul e vai reabrir relações comerciais com a China popular. Lógico que nós estamos no período da Guerra Fria, isso vai dar problema. E por conta disso, começam as pressões do lado capitalista dos Estados Unidos. Na parte econômica, já que os Estados Unidos corta a verba, os investimentos que havia no país, na parte econômica ele corta os subsídios do preço do trigo e do petróleo, fazendo com que o preço desses produtos fosse aumentado em mais de 100%, e aí gera uma tremenda impopularidade para ele. Portanto, as pressões são cada vez maiores, ele não tem mais apoio no Congresso e após 7 meses de governo ele resolve renunciar. Só que ele achava que voltava nos braços do povo. Só que não foi isso que aconteceu. Aí nós vamos ter um problema sério, uma crise sucessória, porque o vice de Jânio Quadros, João Goulart, estava na China e fazendo os tais acordos comerciais com a China popular, e aí os militares, temendo que Goulart, quando chegasse no país, levasse o governo totalmente para a esquerda, tentaram impedi-lo de voltar ao país, tá? Tentaram não obedecer à Constituição e impedi-lo de assumir o poder. Aí começa uma outra história, que vai ser a campanha da legalidade, proposta pelo cunhado dele, governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola. E essa campanha acaba tendo uma projeção nacional, e aí os militares não têm como não cumprir a Constituição e João Goulart, que era apelidado de Jango, volta ao país. Só que os militares propõem a ele o seguinte: a única condição para voltar ao país que ele volte, mas que haja uma mudança e o modelo não seja mais presidencialismo, e sim parlamentarismo. Sem opções, Jango tem que aceitar, com uma condição, desde que o povo também concorde com isso. E aí vai ser feito um plebiscito, uma consulta ao povo, se o modelo deveria ser parlamentarismo ou presidencialismo. Jango volta na condição de um presidente parlamentarista e antecipa o plebiscito. E aí o povo diz o quê? Presidencialismo, tá? Aí nós vamos ter um outro momento. João Goulart, agora como presidente do Brasil, Jango, muito popular, ele começa a governar com o apoio do povo, mas sem apoio do Congresso. Primeira medida dele vai ser instituir o Estado do Trabalhador Rural, que vai dar uma série de garantias trabalhistas, como registro em carteira, vantagens trabalhistas aos trabalhadores rurais. Propõe o que também? Reforma agrária. Ora, a burguesia e os latifundiários industriais temem
que o governo caia nas mãos da esquerda, porque essa é todas as características socialistas. Por isso, realmente começa uma mobilização da burguesia internacional junto com os militares. E aí, João Goulart perde totalmente o apoio do Congresso e resolve governar por decreto. Ele pode fazer isso? Sim. Se não tem apoio do Congresso, ele fecha o Congresso e governa por decreto. Só que aí realmente já é um movimento mais ditatorial. Por isso, realmente, os militares começam a se preparar para reagir de forma imediata. E em 31 de março de 1964, Jango acabou sendo deposto e segue para o exílio no Uruguai. E aí o governo passa a ser administrado pelos militares. Inicia-se uma nova fase que vai ser conhecida como a ditadura militar no Brasil, tá? Moçada, terminamos essa unidade, tá? Voltaremos a isso posteriormente. Para a nossa prova, não se esqueça que teremos uma prova mensal. Voltamos ao tradicional, uma prova mensal e uma bimestral. Para a prova mensal, teremos a unidade 1 e 2. A unidade 1 já foi, a unidade 2, que vai ser Populismo na América Latina, nós trabalharemos na próxima semana, tá? Estudem, preparem-se, tá? Beijo, até a próxima.